Olá, crianças, tudo bem? Nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade na sequência 2. Olá, crianças, tudo bem? Nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade na sequência 2 do livro Aprender Sempre de Língua Portuguesa. De acordo com o roteiro de estudo, hoje nós faremos a atividade dessa página 35. Começamos na 35, tá? Aula 8. Ensaiando as leituras de um telejornal. Essa atividade de hoje, pessoal, como eu falei ontem, nós já demos início ontem na explicação, será atividade avaliativa, tá? Então, a sua participação, o envio do seu vídeo, fazendo essa leitura, né, fazendo esse telejornal, será a sua avaliação. Então, vocês não podem deixar de participar enviando os vídeos, certo? Bom, então na aula de hoje, primeiramente, eu vou falar sobre a questão do ensaio. O que vamos aprender? Nessa aula, você ensaiará a leitura das notícias e lerá e terá a oportunidade de aprimorar a forma como lê. Na verdade, eu já expliquei para vocês escolherem a notícia e começar a ensaiar desde a aula de ontem, né? Já falei para vocês ensaiarem leitura em voz alta, a entonação, a fluência, para ficar uma ótima leitura e que os telespectadores entendam com clareza. Hoje, vocês poderão ensaiar mais um pouquinho, né, para ficar da melhor forma possível. Então, ó, número 1. Você assistiu ao telejornal em casa? Lembra que eu falei para vocês assistirem alguns, ligarem a televisão ou pesquisarem na internet, alguns jornalistas, né, apresentando o telejornal? Aqui no caso nós não vamos socializar porque nós não estamos na sala de aula para um contar para o outro, tá? Então olha aqui, ó. A. Leia a seguir a curiosidade sobre uma parte importante do telejornal, a escalada. Então olha o que é essa escalada. Você sabia que o momento da abertura do telejornal, em que os âncoras leem a manchete, chama-se escalada? Aquele momento que lê a manchete, lê o título, né? Para o público, para os telespectadores, se chama escalada. Essa parte que corresponde à primeira do telejornal é o momento em que os jornalistas anunciam as manchetes das notícias que apresentarão. Geralmente, as manchetes são lidas na ordem em que as notícias serão exibidas no programa e podem ser organizadas por ordem de relevância. B. Cada estudante fará a leitura de 2 notícias. Aqui nós não faremos dessa forma. Cada aluno fará a leitura de uma notícia só, tá? Lembrando, não é a notícia inteira, é a leitura do título, o olho da notícia e o lead, tá? Que é o primeiro parágrafo. Para ensaiar o momento da gravação ou exibição na sala do telejornal, a notícia não precisa ser lida na íntegra, ó, não precisa ser lida inteira. Basta ler o título e o lead. Então, o título, o olho da notícia, porque as notícias que a gente colocou lá de opção tem um tipo subtítulo, né, que é o olho, e o lead, que é o primeiro parágrafo. Antes de iniciar a leitura dos principais fatos das notícias selecionadas, elabore com os colegas a escalada, que tem a função de chamar a atenção do telespectador para o jornal. Organize a escalada com os títulos das notícias, que agora se tornarão manchetes, e depois leia o lead. Então, nesse caso, nós não vamos fazer uma abertura, porque nós vamos fazer todos juntos. Será cada aluno com o seu vídeo individual, tá bom? C. Após a leitura de cada colega, vocês farão observações sobre aspectos que precisam melhorar na leitura. É possível repetir a leitura quantas vezes for necessário para que possam aprimorar o modo de comunicar as notícias. Então, aqui, nós não vamos fazer isso na sala, mas vocês vão fazer em casa. Vocês vão poder aprimorar a leitura em casa,
tá? Alguém escutando, alguém gravando para vocês vão poder olhar de novo, ou a pessoa dar dicas do que pode gravar melhor, do que pode ler melhor na próxima vez, tá bom? E vocês vão assim podendo ir melhorando e aprimorando esse modo de comunicar as notícias. Olha lá, vocês também podem gravar esse momento para que se assistam e tenham condições de analisar a própria leitura. Então, quando grava a gente mesmo lendo, nós vamos da próxima vez tentando fazer melhor. É bom fazer essa autoavaliação. Então, vocês podem fazer esses testes antes, tá bom? E ir vendo o que precisa de melhorar. Atenção, esse é um momento de ensaio, justamente a hora em que se pode errar, ler novamente e receber opiniões respeitosas sobre a leitura. Então, em casa, outras pessoas podem dar opinião sobre como você pode fazer melhor, tá bom? Lembrando da altura da voz, do seu rosto, a expressão que você faz no seu rosto, a entonação, a fluência, a sua postura, tudo isso tem que estar organizado de acordo com um bom jornalista. D. Dicas de planejamento do telejornal. Com a professora, a turma poderá pesquisar elementos para a abertura e o encerramento do jornal, com músicas, imagens. Isso, gente, eu quero fazer depois que eu montar alguns vídeos, tá? Então, eu vou depois tentar pegar algumas notícias, né, que vocês vão mandar e fazer a montagem. Aí eu faço um vídeo só com a montagem dessas gravações que vocês vão fazer. Alguém da turma ou a professora pode ficar responsável por dar o play, tá? Então, nesse caso, você em casa, que vocês vão ter que ter essa organização. Quem faz um joia quando começar a gravar, né? Faz algum sinal, combina algum sinal para vocês começarem a falar. Quem for falar, que vocês vão ser os jornalistas, ó, vocês podem começar fazendo esse cumprimento, o famoso boa noite, né? Ou bom dia. Aqui nós podemos trabalhar com bom dia, porque nós trabalharemos no período da manhã, o envio dessas notícias, tá? Então, pode ser introduzido esse bom dia, e aí começa a falar da leitura, tá bom? Do título, apresentar a manchete, ler essa manchete. Vocês podem pensar em um suporte para apoiar a notícia na altura dos olhos, para não ter que segurar ou tirar os olhos da câmera no dia da apresentação do telejornal. E isso é muito legal, gente. Olha lá, como nós vimos na aula anterior, na aula 7, os âncoras, os apresentadores de telejornal possuem um aparelho que tem essa função, pelo aparelho que aparece escrito a notícia. Aqui nós não vamos ter um aparelho, né? A gente vai estar com um livro para poder ler pelo livro. Mas se vocês conseguirem alguém que que segure esse livro lá na frente da câmera e você consiga ler a notícia e ao mesmo tempo olhar para a câmera do celular como se estivesse olhando para o olho do telespectador, dá certo. Fica muito legal, melhor do que ficar segurando o texto e você ficar com a cabeça baixa olhando para a folha, tá bom? Uma dica aí. Na sequência, aula 9 e aula 10 já vai ser a gravação final oficial desse telejornal, tá bom? Aí nesta aula vocês vão apresentar o telejornal para a sala, vão gravar, né, a apresentação e para que os telespectadores definidos, que a gente já comentou, depois assistam. Vocês terão a oportunidade de se colocar no lugar de jornalistas, aprender mais sobre a leitura de notícias e se tornar leitores mais experientes. A atividade. Bom, chegou o dia de exibir o telejornal para a sua turma ou gravá-lo para outras turmas assistirem. Então, aqui, turminha, a gente finaliza essa atividade de gravação. Vocês vão gravar em casa, mandar para a professora Fabiana, né? A professora de língua portuguesa de vocês. E depois que
todos gravarem, passar esse período de gravação, a gente fará uma montagem dessas notícias, né, dessas apresentações, para aí sim divulgar para outros alunos, divulgar no Face da escola esse telejornal, tá bom? Então, caprichem na gravação, ensaiem bastante, tá? E façam um vídeo bem legal, com a postura legal, com uma fluência boa, uma entonação boa. Assistam alguns telejornais para poder observar como que o jornalista se comporta, como que o jornalista olha para o público, como que ele fala. Vocês podem usar todas as técnicas que vocês forem aprendendo, tá certo? E depois eu vou deixar uma sugestão para vocês aqui, de um vídeo, como que vocês podem se organizar em casa para poder fazer a leitura dessa notícia de uma forma que fique legal, sem abaixar a cabeça, apoiando esse texto na frente, perto da câmera, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Eu aguardo todos os alunos enviarem um vídeo, tá? Que é esse vídeo que eu vou avaliar vocês o final dessa sequência didática, tá bom? Um abraço, qualquer coisa, o professor está à disposição. Até a próxima aula.